Engenheiro Léo entrou para o MBL. Ok. Qual é a mensagem que você acha que isso passa para as pessoas? Olha, não sei exatamente. Eu acho que faz mais sentido em relação ao porquê que tu teria entrado. Eu acho que faz mais sentido isso, a pergunta, né? Porque tu se adequa em alguma medida, pelo menos satisfatoriamente, ao projeto do MBL e também ao projeto do Partido A Missão. E, portanto, graças a isso, devido a essa convergência, tu resolveu acreditar, apostar tuas fichas nesse projeto. É assim que eu entendo. Como eu falei, eu já conheci o Arthur, já tenho amizade com o Arthur há muito tempo, né? Conheci a Amanda, conheci o Guto, o Renato Batista, é gente boa pra caramba. Então são pessoas ali que eu conheço e sei que são pessoas honestas. O Kim Kataguiri, já gravei com ele 2 vezes. Então eu sei que são pessoas honestas. Aí como é que individualmente todas essas pessoas são honestas e em grupo não são? E o meu discurso já batia com eles. Inclusive o pessoal falava pra mim, mas agora você vai ter que usar o discurso do MBL. Não, tá acontecendo até o contrário. O Arthur tá fazendo um vídeo falando o que eu falo. Sobre o IPTU, por exemplo, isso é um absurdo. Imposto de propriedade, que isso não pode existir, porque fere o conceito de propriedade. Você tem imposto de propriedade. Né? Então, os nossos discursos já eram muito semelhantes. Né? Eu quero bandido perigoso morto, não quero preso. Se eu tiver poder, por exemplo, um cara que mata... Um bandido que mata qualquer cidadão, tá errado. Né? Agora, você matar um policial que tá no exercício da sua função, como um cara agora, até falei, um cara ali do lado, perto de casa, de Suzano. Pô, o cara foi lá, atendeu na verdade, ele foi cumprir uma notificação lá, chegou lá, recebido a bala, mataram o cara deixou 2 criancinhas, 2 meninas órfãs. Ele foi receber uma... Ele tinha que... Ele foi ver uma ocorrência. Não, ele tinha que cumprir um mandato, ele foi cumprir, era de prisão de alguém lá. Né? Aí ele foi lá, foi recebido a bala, mataram o cara jovem deixou 2 meninas pequenas. Vê se o pessoal do PSOL, o pessoal dos Direitos Humanos foi lá ver se as meninas precisavam de alguma coisa. Então, se eu tiver poder, o cara matou policial, principalmente porque tá no exercício da função, eu não quero esse cara preso, eu quero esse cara morto. Por quê? Você fala, mas vai ser uma chacina. Não vai. Se eu começo a matar 1, mato 2, mato 3, o 4º não atira mais. Porque todo mundo quer atirar, mas ninguém quer levar tiro. Eu passei no médico outro dia, ele falou que eu sou alérgico à bala, que é melhor não levar. Né? Então ninguém quer tomar tiro. Então nossos discursos já eram muito parecidos. Por que eu tô te perguntando isso? Porque quando eu entrei no MBL, e tem um pessoal que, pra mim, você tem uma campanha falsa, como aconteceu com o Bolsonaro fez muita merda, mas que a mídia mentiu pra caramba sobre o Bolsonaro, mentiu. Né? E do mesmo jeito tem gente fazendo campanha falsa, o MBL é de esquerda. Você tá lá dentro agora, você sabe que não tem nada, que o MBL é direita para um caramba. Só que aí quando você entrou lá, o pessoal ficava perguntando pra mim, falou, pô, qual é a da Espectro? Ela não é feminista? Ela não é de esquerda? Ela não é satanista? Na verdade eu não sei. Aí eu deixo pra você responder. Se você eu ouvi dizer, não sei, que você é feminista liberal. O que é isso? Tá, mas peraí, eu tenho outras perguntas pra te fazer. Vamos lá, quantas você quiser. Eu acho que tu é mais interessante do que eu. Não... Assim, ó, em relação a... O que tu pretende no MBL exatamente? Mas calma, responde ele primeiro. Calma, eu que comecei, depois eu respondo. Na verdade, fui eu que fiz uma pergunta pra Você vai ela, lembrar tudo de bem. tudo? Claro, eu respondo. Vamos Ele lá. quer saber por que eu sou feminista liberal, o que é Sim. isso, enfim. Eu quero entender se tu pretende se candidatar. Sim, provavelmente. Se candidatar Nosso mesmo. deputado estadual. estadual? Provavelmente saio deputado estadual. Em 2026 já. 2026, Vai. isso. Provavelmente. Que massa. Você não vai sair? Não, nem quero. Não. Eu tenho um... Falei, eu gostaria de deixar um legado para esse país que é acabar com o imposto de propriedade. E essa é a minha meta. O MBL tá comprando, né, essa história, estão brigando por isso também. E eu tenho uma outra proposta, só que essa, como eu ainda não passei lá, que aí já é uma proposta grande, nacional, para questões de saúde envolvendo inteligência artificial, eu não posso ainda falar. Aí depois que isso mas tiver... já fiquei interessada. Mas depois que isso tiver... Que eu conseguir botar isso lá dentro... fazer o que a gente faz na engenharia. Eu tinha um professor, felizmente ele morreu, Adolfo Recusani. E ele falava o seguinte, que engenheiro é o cara que faz com R$1 o que qualquer idiota faz com 2. Ele tinha essa frase, né? Então a gente tem que resolver problemas, ainda mais no estado, com baixo custo, ser eficiente. Então você tem hoje curso de inteligência artificial, você tem uma proposta para a saúde, que a gente já tem o que precisa, que é banco de dados, né? E fazendo o que eu quero fazer, a gente vai criar uma economia assim absurda na saúde no Brasil e melhorar absurdamente a saúde das pessoas, com custo quase nenhum para fazer isso aí. Só que como eu ainda não passei essa proposta lá dentro, eu já até conversei com o Renan, que queria falar isso com ele,
Mas como ainda não passei, eu ainda não posso divulgar isso. Tem um podcast perdido aí de anos atrás que eu falo dessa minha proposta. Mas eu não quero... Qual que é o podcast pra gente se catar aí? É de muito tempo atrás. Tem um podcast perdido aí onde eu falo dessa proposta. Mas eu quero falar primeiro com ele. Tu chegou a desenvolver isso sozinho ou tu pegou isso de algum outro país? Como é que foi isso? Eu falo que é importante pra todo mundo, na verdade, mas o engenheiro é fundamental que ele tenha capacidade de síntese, né? Como eu conheço médicos, estou até inclusive falando com eles, e conheço uma coisa que hoje a gente precisa entender, que esses caras mudam o mundo, que são os caras de programação, os caras de TI. Os caras fazem coisas que você não acredita que é possível. Então a gente precisa juntar essas áreas. E é uma coisa que eu já brigo há muito tempo, há muito tempo que eu brigo, inclusive na universidade eu brigava. Por exemplo, a faculdade de engenharia, lá, só fazia TCC o pessoal de engenharia. Era só o pessoal de engenharia. Eu falei, gente, eu tenho que pegar aluno de engenharia e aluno de fisioterapia para fazer um TCC. Porque o cara de fisioterapia, ele sabe as demandas de fisioterapia e o cara de engenharia sabe resolver esses problemas. Eu tenho que juntar o pessoal de engenharia com o pessoal de medicina. Eu tenho que juntar essas áreas pra gente resolver os problemas que a gente não sabe que existem, porque são de outras áreas. Entendeu? Então a mesma coisa a gente tem que fazer agora a nível nacional, juntar, por exemplo, medicina, a saúde pública, juntar com bancos de dados e com inteligência artificial. Eu tenho que começar a prever as coisas. Eu não posso só ser reativo. Eu tenho que ser proativo. Eu não posso esperar o cara ter um câncer para começar a resolver. Eu tenho que usar a inteligência artificial, e aí, como eu tenho os dados da população toda, eu tenho mais do que eu preciso de informação estatística, e eu consigo fazer um absurdo de previsões. Entendeu? E isso não está sendo feito por quê? É estúpido não estar sendo feito isso. Isso não está sendo feito, na minha percepção, em grande parte, eu acredito que significativamente, devido ao fato de que o brasileiro ele não tem apego e compromisso com políticas baseadas em evidências. Com aquilo que realmente funciona, que otimiza certos processos, que é barato, que é tecnologicamente mais avançado, que realmente vai beneficiar a vida das pessoas, porque existe um certo apego ideológico a alguns métodos para que você consiga atingir determinados objetivos. Então, não existe exatamente aquela percepção de que tu pode chegar em um mesmo objetivo que você chegaria através de outro meio, simplesmente porque o seu meio é precioso e tem que ser daquela forma. Então, por exemplo, se tu chega talvez para um marxista ou um leninista, enfim, que seja extremamente apegado à sua ideologia e essas determinadas práticas de revolução e etc., e tu chega e pergunta para ele, tá, mas e se nós chegássemos no seu ideal utópico através da revolução das máquinas, digamos assim, tu aceitaria? Muitos deles diriam que não. Por quê? Porque tem que ser através da revolução do proletariado, isso que você falou, primeiro, até eles eu acho que já desistiram disso, porque o proletariado não quer fazer revolução. Tanto que, tem isso também, né? Então mas é que existe um apego ideológico não somente ao resultado, mas também aos meios. Tem que ser da minha forma, entendeu? Mas o esquerdista tem uma coisa que eu acho espetacular, maravilhoso. Que é o seguinte, o cara de direita, se entrar um cara de esquerda no poder, mas o cara resolveu os problemas dele, tá ótimo. Ele fica feliz. Não interessa quem resolveu, ele quer os problemas resolvidos. O cara de esquerda, não. Eu, por exemplo, eu vou entrar lá e eu vou resolver um monte de problemas dele. Ele vai me odiar do mesmo jeito. Porque eu sou de direita. Eu não gosto de falar que eu sou de direita porque eu não gosto de me pôr em caixinha, né? Mas agora você tá num grupo de direita, aceita, que nem eu. Porque eu não gosto de me pôr em caixinha. Então eu sempre falo, eu converso com anarcocapitalista, acho que esses caras foram extremamente importantes pra ampliar a janela de Overton, pra trazer pro nosso lado. Esses caras, apesar de eu não me enxergar, e aí eu sempre falo, talvez por limitação minha, eu não enxergar um país sem Estado, apesar de eu não conseguir enxergar eles isso... servem para um exercício intelectual abstrativo, eles são muito importantes. E não é tão abstrato, tá? Muitas coisas aí que foram consideradas abstratas, elas são... É que você falou abstrato, né? Qualquer coisa que existe, que foi inventada e que a gente tá usando, começou como um sonho. Sim, começou de forma nesse abstrata, aspecto que eles servem como métodos de imaginar outros mundos possíveis, outros sistemas, outras possibilidades. Então, por exemplo, eu do meu ponto de vista liberal, eu acho que tem que liberar a maconha. Só que do meu ponto de vista prático, eu vi os exemplos que isso não dá certo. Então, tudo bem, se liberasse, legal, vamos liberar, mas tem que ter uma campanha. Falar, gente, isso faz mal. Se aumenta, por exemplo, a chance da pessoa ficar esquizofrênica, aumenta em 300% com o uso de maconha. Né? Isso aí tem estudo sério sobre isso, que aí você pega. Eu, quando pego estudo, aliás, um cara até do agronegócio me mandou um aqui, que eu não usei esse dado ainda, porque a informação dele é muito assim, fala, gente, não é possível. Ele fala assim, cada R$1 investido no agronegócio, você tem 26 de retorno. Eu falei, isso que o que o estudo tá falando. Só que eu falei pra ele assim, ó, eu vou pegar esse estudo,
vou levantar os dados e vou eu calcular. Aí eu falo. Então eu gosto de fazer isso, porque estudo tem pra tudo. Com certeza. Tem estudo pra falar que a Terra é plana, tem estudo pra falar que o homem não chegou na Lua, tem estudo pra toda loucura. Tem. Então eu, como já tô acostumado que eu trabalho com isso, eu pego estudo, eu vejo a técnica científica que o cara usou, a metodologia científica, eu analiso os dados pra ver se eu posso usar ou não. Entendeu? Esse que você falou, por exemplo, do álcool, eu te garanto que não é verdade. Álcool, ele tem consumo seguro. Crack não tem, por exemplo. Não, Álcool crack tem. E não é qualquer bebida, tá? Como eu falei. Ok. O vinho, beleza. Agora, pinga, vodka já é problemático.